Boa noite a todos. Ia começar agradecendo a presença de vocês, agradecer também ao Ricardo e ao Mauro, nossos convidados. Bom, enquanto o pessoal está entrando, a gente começa com o suporte do CEP, passando um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a atividade, passaremos algumas orientações sobre o funcionamento da plataforma. Inicialmente, todos os microfones ficarão bloqueados para evitar o vazamento de sons externos para dentro da sala. Será destinado um espaço para perguntas ao final, onde o interessado deverá sinalizar através do ícone de mão levantada, disponível na guia de reações. Pedimos para que todos os participantes mantenham seu usuário na plataforma devidamente identificado com um nome e sobrenome. Para isso, basta encontrar seu usuário na lista de participantes, clicar em More, em seguida em Rename, preencher com o seu nome e o seu sobrenome e clicar em OK. Pedimos a todos os participantes a gentileza de manter a câmera aberta durante toda a atividade. Obrigado, Douglas. Bom, antes de apresentar os convidados, eu queria convidar vocês para o seminário teórico, que vai começar dia 2 de fevereiro, no CEP, que tem a ver com o tema de hoje. Se chama O Psíquico é Político, Psicanálise Menor, Discriminações e Interseccionalidade, com Tami Ayushi. Então, vocês estão convidados. Vou aproveitar e fazer um outro convite, uma coisa feia. Vou convidar para uma atividade que eu vou dar amanhã, que começa amanhã, chama Oficina Clínica, o início do atendimento. Vão ser 4 encontros às quartas-feiras, das 7 às 10 da noite. Então, quem quiser ainda pode se inscrever. Esse debate de hoje é a continuação de uma conversa entre o Mauro e o Ricardo. Uma conversa de muitos anos, mas uma conversa que teve ano passado, em junho, na mesa da jornada do CEP, a jornada Psicanálise Política e Ruínas da Linguagem. Então foi a última mesa da jornada, foi dia 24 de junho. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link da jornada inteira no YouTube. Quem não participou pode depois retomar essa mesa que eu mediei com o Ricardo e o Mauro, que foi uma conversa sobre o Mauro falando do discurso da estupidez, o Ricardo falando também de psicanálise política, e remeteu a outros trabalhos de ambos sobre psicanálise política. Então eu vou daqui a pouco colocar aqui no chat o link dessa jornada no YouTube para quem quiser começar a pegar o começo dessa conversa, que é bastante interessante. No debate, normalmente, 3 pessoas trazem temas, mas como é uma continuação dessa conversa, eu depois de apresentá-los vou passar a palavra ao Ricardo, depois ao Mauro e abrir para a participação de vocês, para a pergunta de vocês. Então, vou apresentá-los propriamente. O Mauro Mendes Dias, psicanalista, diretor do Instituto Vox de Pesquisa e Formação em Psicanálise, que já tem 10 anos. Quem não conhece, é bem interessante seguir o Instagram. Lá vocês vão ver mais informações das atividades do Instituto Vox, que pensa psicanálise política, entre outras coisas. Mauro, responsável pelo seminário Enlaçamentos e Desenlaçamentos do Inconsciente. Realiza a apresentação de pacientes do Hospital São João de Deus em parceria. Ele tem diversos artigos e livros publicados, sendo o último deles Entre Baratas e Rinocerontes, pela editora Iluminuras. Eu queria também destacar o livro um pouquinho anterior a esse, que é O Discurso da Estupidez, de 2020, e também o livro Os Ódios, Clínica e Política do Psicanalista, da Iluminuras também, de 2000. Ricardo Goldenberg, psicanalista, mestre em filosofia pela USP,
doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Autor dos livros Ensaio sobre a Moral, de Freud, e Goza, da editora Galma. Outro livro que eu queria destacar também, que tem a ver com o debate de hoje, No Círculo Cínico, ou Caro Lacan, Por que negar a psicanálise aos canalhas, da editora Relume do Mará. Esse livro é de 2002. O livro da Zahar, aquele livro da coleção, o livro Política e Psicanálise. Um outro livro do Ricardo, Psicologia e Análise do Eu, Solidão e Multidão. Coleção para ler Freud, da editora Civilização Brasileira. Outro livro do Amor Louco e Outros Amores, o Desler Lacan, ambos da editora Instituto Langag, e Inconscientes, da editora Sintoma. Eu vou colocar tudo isso no chat depois para vocês olharem com mais calma. Então vamos começar o debate. Passo a palavra para o Ricardo. Boa noite. Boa noite para vocês. Isto é o que se chama work in progress. Estava pensando, quando você nos apresentava, Danilo, que Mauro e eu somos brothers in arms, companheiros de sintomas, seria a tradução que me ocorre. Ele e eu temos o mesmo sintoma. O nosso sintoma é a política. Tudo o que vou me atrever a dizer que, como eu, tudo que Mauro escreve e diz tem a ver com política. E a separação entre psicanálise e política é provavelmente o combate que ele faz do jeito dele e eu do meu, desde sempre, diria eu. Aí estava mencionando o psíquico e o político. A definição lacaniana, o inconsciente e o político, por exemplo, se eu não me engano, eu desenvolvi no CEP alguns anos atrás. As consequências. Aí também preciso agradecer o Ernesto, que ele me empresta o CEP para poder dizer as minhas besteiras. E vocês me aceitam e me aturam há décadas. Esse livro que você mencionou, no Círculo Cínico, que na verdade foi publicado em 2001, por aí, mas ele é de 1990. Ele foi pensado com uma tese que tem várias pessoas que me falaram que eu deveria atualizá-lo, porque a candidatura e o governo Bolsonaro, a candidatura e o governo Trump, e a possibilidade de Trump voltar, que é bastante firme. Acabei de voltar eu próprio de Nova York semana passada, e assim, parecia inacreditável, mas é bastante provável que Trump seja reeleito, já é o candidato republicano, etc. Tudo isso me impunha. O que eu dizia quando me pediam para reeditar esse livro, que esse livro se tornou datado, porque eu trabalhava trabalhei, por exemplo, com o debate entre Collor e Lula de 89, quando Lula precisamente perdeu a eleição, e justamente porque aí o discurso que eu chamo de cínico estava como em germe, né? Era o ovo da serpente. De lá para cá, se tornou hegemônico ao ponto de tomar o poder. Creio que é inelutável para poder pensá-lo, entender os algoritmos, a inteligência artificial, as redes sociais, ou seja, um novo modo de fazer política ao qual a psicanálise não deveria ser alheio, e, no entanto, não temos, os analistas, uma verdadeira teoria
do que muda quando muda o grande outro, digamos assim, desta maneira, né? Nesse sentido, creio que estamos bastante atrasados em termos de termos do nosso arsenal crítico para poder pensar o estado da política hoje. Eu faço questão de diferenciar, creio que Mauro também, a diferença entre a política e o político. Isso é bastante fundamental, sobretudo porque a política. Isso também fiz no CEP. A proposta para uma política da elipse e uma política em contraposição à política da esfera. Da elipse, não, nem qual é o objeto tridimensional, a bola de futebol americano que corresponde à elipse. Como que se chama isso em português? Porque o círculo seria a esfera, o objeto tridimensional, mas a elipse nos daria qual objeto em três dimensões? Que seria a bola de rugby, né? Bom, se alguém googleia para mim, depois me passa a palavra. Em todo caso, a ideia de uma política do círculo em oposição a uma política elíptica, digamos assim, me parecia justamente uma interferência do discurso psicanalítico, já que um círculo tem um centro único. Petri, como te va? Não, mas você está sendo muito sutil, superfície Whitney. Estou falando do objeto simples, como a gente chamaria em geometria besta, a bola de rugby, digamos assim. Bom, mas não importa. O problema é meu argumento aí. A política esférica, digamos assim, ou circular, gosto de esférica pela ideia, mas enfim, tomando um círculo com seu centro e uma circunferência, delimita um espaço dentro e um espaço fora. O espaço dentro com o centro ocupado, o centro seria nosso partido, vai. O centro seria o partido pelo qual eu voto, o partido que governa. Tudo que está fora da circunferência aparece como externo, como outro, como inimigo, como excluído, como aquilo que você tem que destruir, etc. Esse é o modo imaginário de fazer política e creio que o neofascismo totalmente cínico só faz esse tipo de política. É um nós contra eles, toda essa se chama como que chamam isso de a radical oposição de não tem composição, não tem mais nada a não ser um pensamento maniqueísta, ou você está conosco ou você está contra nós. A minha proposta, que me vinha da psicanálise, ao pensar na elipse, que a elipse tem um centro ocupado, que seria o mesmo, seria somos nós, é o nosso partido, mas tem um foco, que é outro centro vazio, que está dentro da elipse e não fora. Esse centro vazio, mas que, no entanto, está dentro da elipse, seriam eles, seria o adversário, que já não é um inimigo a ser destruído, porque justamente está dentro, não está mais fora, num além a ser segregado. Seria uma alternativa a uma política da segregação. Bom, todas essas considerações eu já fiz, e eu ando há um tempo já pensando isso com o Rinaldo Voltolini, as relações entre a psicanálise e a universidade, que me parecem que, se na época de Freud o problema, o obstáculo, o adversário e o problema da psicanálise era a medicina, e na época de Lacan,
aquilo se desloca um pouco em direção à religião. Hoje temos, antes do que, embora esteja toda essa história dos evangélicos tentarem conspurcar, digamos assim, a psicanálise para eles, isso seria um gesto político, etc. A mim me parece, e nesse sentido creio que Mauro concorda, que o problema atual da psicanálise é o discurso universitário, que se tornou indiscernível ao ponto de, já não falo da instituição universidade, embora isso também seja um tema. Nesse sentido, uma coisa que talvez queria retomar do meu lado para continuar a minha conversa com Mauro é sobre a nossa eficácia ou ineficácia completa nas intervenções públicas, no que concerne a se o analista tem alguma eficácia fora das intervenções particulares que faz no seu consultório com seu paciente, que são 2, 3, 4, 5. Quantos você pode ter? Bom, Lacan tinha como 300, mas mesmo assim é ínfimo. E, e eu venho sofrendo há anos quando me defronto com as intervenções públicas do analista, que são cada vez mais frequentes, pela mesma razão que existe uma nova política que tem como instrumento político as redes sociais, os algoritmos, os robôs, etc., pela mesmíssima razão de que existe Facebook, Instagram, Twitter, etc. Bom, os analistas falamos publicamente o tempo todo a n'importe qui para a galera, opinando sobre tudo, em todas as circunstâncias, são consultados, têm colunas nos jornais, etc. Sabemos disso há anos. A questão é qual é a eficácia disso tudo. A mim, quando penso nisso, acho que somos, em geral, terrivelmente ineficazes. No sentido de que se falarmos ou deixarmos de falar não muda nada, e isso é bastante problemático para se pensar. Então, o que eu queria propor hoje é retomar o antiquérrimo tema da psicanálise dita aplicada, para poder pensar se temos como teorizar ainda um modo de intervenção com alguma eficácia no campo social, no campo cultural, etc., que não seja, obviamente, fazer caridade ou atender na praça. Isso também é bastante inócuo, embora tudo bem, é melhor do que nada se prontificar a receber pacientes sem cobrar nada, sem teto, ou mendigos, ou o que for, mas me parece que haveria que poder... O que eu quero discutir hoje não é isso, eu não tenho nada contra isso, tampouco tenho nada particularmente a favor. Como não tenho nada contra e a favor nenhum tipo de intervenção que sirva para ajudar um pouco, etc. Mas esse é o meu ponto. O meu ponto é que, como aparelho crítico, como aparelho de leitura, me interessaria pensar se temos hoje alguma eficácia e qual seria. Existe uma... Encontrei... Deixa eu ver onde está isso aí. Encontrei um parágrafo de 1958, olha os anos, tem quase 70 anos, em que Lacan diz a psicanálise só se aplica em sentido próprio como tratamento e, portanto, a um sujeito que fala e escuta. Ou seja, o tratamento psicanalítico seria uma aplicação da psicanálise a única, segundo diz Lacan em 58, insisto. Digo porque normalmente entendíamos o contrário. A psicanálise foi criada como terapêutica e todo o resto, os interesses pela cultura ou pelo estado da sociedade, qualquer intervenção fora do consultório seria a psicanálise aplicada. Então, há uma inversão completa em que a psicanálise só se aplica, estou citando, em sentido próprio, no sentido de uma aplicação de um método, como tratamento,
Ou seja, se usa o método psicanalítico como tratamento e isso só pode ser aplicado a um sujeito que fala e escuta. E tem a palavra sujet, que, bom, vocês sabem o que Lacan fez o diabo com essa palavra, né? Fora desse caso, continua a cita, só pode tratar-se do método psicanalítico. Então, o que seria a psicanálise pura, digamos assim, é apenas um método psicanalítico inventado por Freud, que seria, continua a cita, aquele que procede ao deciframento dos significantes sem considerar nenhuma forma de existência pressuposta do significado. Ou seja, está toda aí a crítica, o que eu chamo de leitura de Saussure, e a ideia de que o nosso método de deciframento, e já não se trata mais de psicanálise aplicada, senão o método puro da psicanálise, que procede do deciframento dos significantes sem considerar de forma alguma a existência pressuposta do significado. Então, uma investigação, continua a cita, na medida em que se atenha a este princípio de deciframento, pela simples honestidade, olha a palavra honestidade, de se adequar ao modo como um material literário, está falando da leitura da psicanálise como intérprete de textos de literatura. Isso, ele faria isso com Gide, faria isso com Edgar Allan Poe, enfim, não importa. Mas, digamos, aqui está falando de literatura. Na medida que se atenha a esse princípio, pela simples honestidade de adequar-se a um modo como material literário pese para ser lido. Um material, aqui ele o chama material literário, mas vale perfeitamente um programa de televisão, uma conferência, algo que se escutou no CNN, um artigo de jornal, também um livro. Lacan está falando aqui de um livro de literatura. Então, se trata de adequar-se ao modo como um material, ele diz literário, mas qualquer material que possa ser tratado de um modo tratado como significante, digamos, pese, o material pese para ser lido de uma determinada maneira. Por quê? Porque encontra no ordenamento da sua própria narrativa a estrutura mesma do sujeito que a psicanálise designa. Fim da cita. Ou seja, uma investigação psicanalítica, na medida em que se atenha ao princípio desse deciframento, ou seja, que leia ao pé da letra sem se preocupar pelos significados, pela simples honestidade de adequar-se ao modo como o material pede para ser lido, encontra no ordenamento da sua própria narrativa, ou seja, da narrativa do material com o qual estamos trabalhando, a estrutura mesma do sujeito que a psicanálise designa. Estou falando isso porque houve uma época em que eu me batia com alguns colegas que diziam: o livro não é um sujeito, portanto não pode ser interpretado. O presidente da República falando como presidente não está em análise, portanto seu discurso não pode ser interpretado. E creio que tem razão, mas acabei de dizer que o sujeito da psicanálise, aqui nessa citação, a palavra sujeito aparece duas vezes e para dizer duas coisas diferentes. Isso é fundamental. Na primeira emergência, a palavra sujeito é a palavra pessoa, indivíduo, etc., que fala e que escuta. Esse seria os nossos pacientes possíveis. A segunda é o sujeito específico da nossa teoria lacaniana de psicanálise, aquilo que se produz como efeito de significantes. Isto é decifrável, isto é lido em qualquer material simbólico que exista. Então, o sujeito produzido vai ser produzido pela minha leitura. E se for fiel, digamos assim, se eu consigo apresentar essa estrutura, entendo que a minha apresentação da estrutura poderia produzir alguma eficácia de retorno. Agora, a pergunta que eu deixo para conversar com Mauro é: suponhamos que eu faço isso
em cima de algum fato público, porque qual é o meu problema com o modo como os colegas às vezes intervêm? Que em vez de intervir na pureza do significante, sem pressupor nenhum significado, se jogam de cabeça sobre o significado do que leram e interpretam a partir com uma clave de interpretação a partir dos significados. Isso me parece errar o alvo completamente. A minha pergunta que me faço a mim próprio é se temos a possibilidade, enquanto analistas, de trabalhar com nosso método para o deciframento de significantes puros estruturais, por exemplo, no que poderia ser o mesmo discurso do presidente que foi interpretado como se fosse o inconsciente do presidente, porque quando Lacan diz que isso nos produz o mesmo sujeito com o qual trabalhamos, o que ele está dizendo é que o próprio livro produz, na sua estrutura, esse sujeito da estrutura que ele chama sujeito e que não tem nada a ver com a pessoa. E que se produz a partir da leitura desse leitor que sou eu no momento que faz o trabalho. Então, a minha questão, isso pode ser feito, vamos supor, com qualquer coisa, pode ser feito com o discurso de Milei em Davos feito em português, que fala sobre economia, que obviamente está dirigido aos brasileiros. Quais brasileiros? Os brasileiros da extrema-direita bolsonarista, que ele espera que voltem a tomar o poder aqui e para dar sustentação à candidatura dele lá. A pergunta que eu me coloco é se eu pudesse, talvez, pensar na estrutura de enunciação do discurso, não do Milei. Milei não é meu paciente, e se fosse também não poderia falar sobre ele. Mas, se um sujeito é produzido para que me torna leitor desse discurso, digamos, que me produz como sujeito, que se produz como sujeito essa estrutura, e se isso poderia permitir uma política de resposta ou de retorno que tivesse alguma eficácia. Que, digamos, se um analista serviria para a política, porque isso seria o político. Para o político, a gente faz um discurso totalmente inócuo, embora possa ser muito interessante. Mas me pergunto se essa leitura que decifra e que pode produzir um sujeito, isto é uma enunciação do texto, não do autor do texto. Isso é interessante. Quando se trata de ler André Gide, o que Lacan faz, embora ele não o diga com essas palavras, é interpretar o sujeito do texto de André Gide, não o inconsciente do próprio autor. Nesse sentido, igualzinho, não seria possível pensar que haveria uma enunciação no discurso do político que permitiria talvez uma intervenção, um cálculo possível de resposta, que seria, nesse caso, uma ação política? É uma pergunta, tá? Eu não tenho sobre isso uma resposta. Porque se não nos limitamos a... Quando Lacan diz que o inconsciente é o político, não está dizendo nenhuma grande novidade. É outra maneira de trabalhar com a ideia de que o inconsciente ele o definia como o discurso do grande outro. Ou seja, isso pensa porque o outro é a cultura, o outro é o conjunto da ordem simbólica. Então, o inconsciente nada mais é do que essa presença operatória da cultura, isso seria o político. A questão é, nós que trabalhamos com esse deciframento do político, não da política, esse deciframento do político, teríamos talvez, e essa é uma pergunta, um retorno possível sobre a política, de modo a mudar alguma coisa? Porque com os pacientes temos, se tratamos o discurso dos nossos pacientes como um texto e fazemos aparecer a enunciação desse texto, esse seria o inconsciente como político. Bom, temos uma possibilidade de intervir concretamente a um ponto de mudar esse discurso desse paciente que está na nossa frente. Mas como a gente faz isso analogamente ou não faz, porque não é possível, é uma possibilidade. A impossibilidade é uma possibilidade, haveria que pensá-la. Mas se fosse,
teríamos que parar de confundir uma coisa com a outra e parar de intervir no plano dos enunciados e dos significados com chaves tipo o complexo de Édipo como uma chave de interpretação, porque diretamente é um absurdo. Mas a mim não me, para mim não fica muito claro como seria um modo de retorno dessa mensagem que a gente poderia ler de tal modo que mude alguma coisa. Eu me lembro, já também falei disso, e inclusive acho que em alguma das apresentações no CEP, que eu tinha sugerido para a campanha do PT Sem Medo de Ser Feliz, que eu tinha dito que me parecia, esse slogan me parecia um slogan ruim por conta de que podia ser ouvido como um goza superegóico. Y todos os eleitores neuróticos que seríamos a maioria sairían fugindo desse sem medo de ser feliz como se fosse uma ordem para gozar e é tudo o que eles não querem. Então, a mim essa me parecia uma intervenção concreta e possível sobre a equipe que está propondo a campanha para que, por exemplo, trabalhem com outro slogan. Aí tem um exemplo possível do retorno desse político sobre a política. Mas é uma coisa muito pontual e muito ocidental, e além do mais, eu precisaria que alguém da campanha de Lula me escutasse. Obviamente, isso não aconteceu, nem aconteceria, porque eu não faço parte da equipe. Mas cabe pensar nessa possibilidade, porque senão, por que caminho poderíamos pensar uma intervenção psicanaliticamente profícua, digamos assim, na coisa política, que não seja simplesmente constatar de fora como se fôssemos filósofos. Os filósofos fazem isso muito bem. Eles filosofam sobre o estado das coisas do mundo, mas não mudam nesse mundo absolutamente nada. O que não é desprezível, mas, digamos, se vamos elogiar a psicanálise como método de leitura, como método crítico, ele tem que ter uma eficácia que não seja apenas universitária, o que me leva de volta à diferença, e queria parar por aí, porque queria escutar o Mauro, a diferença entre o discurso universitário e o discurso do analista. O discurso universitário trabalha justamente com o significado constituído como um saber e pretende operar a partir dali. 90% das nossas intervenções em praça pública dá para escrevê-las estruturalmente como discurso universitário. Ou seja, são inócuas no sentido de produzir alguma coisa, já que o que está recalcado no discurso universitário é justamente a possibilidade de intervir de um modo significante ao ponto de produzir um efeito subjetivo diferente. O EC1, digamos assim, no discurso universitário está recalcado. Então, seria possível, e como? É uma pergunta, uma intervenção na forma metodológica do discurso do analista da coisa política, sim ou não, e por que não? Ou por que sim e como fazê-la? Esse seria a bola para jogar um pouco esse debate hoje. Bom, é isso, basicamente. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui novamente no debate do CEP, principalmente por ter essa oportunidade de reencontrar o Ricardo, que, como ele bem disse, é um diálogo que é um trabalho em avanço já de muitos anos. E ele continua avançando em relação a questões que verdadeiramente nos interessam de uma forma muito sensível, né? Que eu vou procurar cotejar e também indicar alternativas através das quais eu tenho me orientado. Primeiramente, essa questão que ele levanta sobre a relação que, de maneira que me parecer assim equivocada em muitos dos nossos meios,
trabalham uma relação de separação da clínica com a política, porque entendem a política no sentido da política habitual, corriqueira, cotidiana, vamos dizer assim, a política praticada pelos partidos, né? Enquanto que, quando Lacan fala que o inconsciente é a política, ele está se referindo a essa condição de gozo que está presente em toda a constituição do laço social, que, por sua vez, é sustentado por sujeitos que têm essa mesma estrutura, o que apresenta uma alternativa possível de que as intervenções no nível particular possam adquirir consistência, avanço, consequência no nível da coletividade. Isso coloca problemas que ele indicou com muita precisão, e eu penso que uma das dificuldades para isso é exatamente o que ele bem nomeou em relação a uma proliferação não notada e não questionada do discurso universitário, que não deve ser confundido de forma alguma com a instituição universitária, ainda que a instituição universitária faça valer aquilo que é a presença do que constitui a escrita desse discurso, uma vez que o que está na prevalência, na condição de agente desse discurso, é um saber constituído que deve apagar ou deve encobrir a presença do sujeito no sentido da presença do inconsciente. Como é que isso se realiza de maneira a opacificar as possibilidades de intervenção de uma forma mais ampla? Como ele bem notou, vamos retomar uma afirmação do Lacan no seminário do Avesso da Psicanálise, quando ele diz que aquilo que distingue o discurso universitário é o tudo saber. Não é saber tudo, mas o tudo saber. Ou seja, tudo saber significa o quê? Colocar saber em tudo. E esse saber no sentido esse mesmo apresentado pelo Ricardo, num plano que está diretamente ligado a uma discursividade comum, ou seja, da condição dos enunciados, onde, novamente, o sujeito do inconsciente, tanto quanto do significante, desaparece. Isso quer me parecer que consta na nossa cultura dessa forma, porque de um tempo para cá é como se os analistas tivessem tentado reencontrar a sua importância nos meios de comunicação, tanto quanto numa proliferação das suas respectivas presenças no que se refere à internet, fazendo análise de tudo, falando sobre tudo, interpretando tudo. E, nesse sentido, me parece assim uma política suicida, porque, afinal de contas, diferentes áreas de saber não somente têm mais competência para analisar alguns fenômenos, é uma concorrência até vexatória em alguns momentos em que nós vemos análises de analistas tentando explicar questões que fogem significativamente ao seu campo de experiência. Mas, mais do que isso, eu digo que é uma política suicida, porque é como se ao redor desses representantes da psicanálise, porque acabam se tornando nomes de referência, né? Como se a psicanálise agora só tivesse valor através dessas pessoas que vêm a público de uma forma repetitiva. O que me parece suicida nisso é porque é uma política de reunião endogâmica.
e toda reunião endogâmica ela sofre dessa condição suicida, uma vez que os sujeitos, ao excluir aquilo que se encontra do lado de fora ou a contradição que é presente nas elaborações, tendem a acirrar as suas respectivas posições e anular cada vez mais as possibilidades de interlocução com campos diferenciados, assim como argumentações distintas, né? É o que me parece que muitas vezes algumas políticas voltadas à defesa das minorias acabam escorregando sem se dar conta, né? Particularmente numa certa ênfase da extensão, muitas vezes também não notada, de valorizar somente o próprio grupo em detrimento de outros ou de uma política mais ampla e, consequentemente, encerrando as suas causas e a sua legitimidade somente entre os mesmos. Bem, se o discurso universitário ele carrega essa possibilidade problemática, ele coloca para cada um de nós também interessados nessas questões, né? Como é que seria possível hoje poder fazer um tipo de intervenção que não caísse nessas armadilhas que eu procuro apresentar? Em primeiro lugar, eu penso que é preciso considerar que quando o Ricardo faz menção, por exemplo, ao governo Bolsonaro, que nós dois já tivemos possibilidade no, durante esse governo fazer algumas críticas, assim como no encontro do CEP, né? Há alguma coisa que eu nomeei e que ele chama do lado dele de discurso cínico e que eu procurei subscrever numa solidariedade que existe entre as nossas posições do discurso cínico e do discurso da estupidez, já compartilhada entre nós, né? É que o problema não deve ficar restrito somente a um nível de denúncia. Então, a primeira paixão que se deve abdicar, se se quer, de fato, poder intervir num escopo mais amplo, ou pelo menos com a possibilidade de sensibilizar outros, é preciso fazer barreira à paixão pela denúncia, né? Que é sempre essa paixão histérica onde os males do mundo dizem respeito a um outro que apresenta as suas inconsistências, os seus defeitos. Essa é a primeira condição, no meu entender, que se deve fazer barreira. A segunda questão que me parece importante em relação à possibilidade de produzir efeitos subjetivantes, ou pelo menos de consequências, né, é que se veja aquilo que se mostra a partir de uma estrutura, já que no nosso campo de experiência nós não articulamos nada que não seja em função de uma estrutura que constitui o nosso campo. No nosso caso, por exemplo, temos a estrutura da linguagem, mas que se modaliza de diferentes maneiras. Isso significa o quê? Significa que nós também tenhamos uma certa paciência para não se deixando levar somente pela condição da denúncia, ainda que ela tenha a sua efetividade, né? Que se possa analisar como é que esses discursos e essas posições elas se dão e conquistam corações e mentes. Eu procurei mostrar que aquilo que é operatório no discurso da estupidez, em plena vigência no governo Bolsonaro e em plena extensão nos nossos dias, né,
Por causa disso mesmo que eu acho que é prudente essa diferença que o Ricardo faz entre a política e o político, porque não é porque saiu o político no sentido do presidente que os efeitos da política que ele fez constar não continuem a cativar e fazer série, né? A primeira condição é poder analisar para além das aparências o que cativa no nosso momento histórico a criação de laços sociais que são assimilados pelas coletividades de uma forma muito voraz. Quando eu indiquei que aquilo que era operatório no discurso da estupidez presente no governo Bolsonaro era uma instrumentalização de uma crença essa responsável por uma deformação da realidade, né? Essa condição de crença é evidente que ela recebe apoio das religiões, assim como continua recebendo, mas é preciso notar que nessa análise da crença, aquilo que é operatório é exatamente aquilo que Lacan nomeou como objetual, ou seja, são discursos que prometem o reencontro com uma determinada condição ou com uma determinada experiência como tendo existido sem nunca ter existido. E isso é que, de fato, é suscetível de captar e capitalizar tanta adesão. Mas não somente, porque, afinal de contas, as pessoas saem nas ruas, elas veem as contradições, elas veem os paradoxos, né? Então, é preciso também poder se perguntar para essa adesividade que o discurso cínico, tanto quanto o discurso da estupidez, suscita, é esses efeitos que, para poder sustentar esse tipo de deformação da realidade, vai ser preciso franquear um livre consentimento ao ódio. Esse livre consentimento ao ódio se encontra diretamente ligado a uma política onde o que se trata de fazer valer é a própria vontade. Então, é aquilo que Lacan chama, num dos seus textos célebres, Kant com Sade, o sujeito bruto do prazer. Esse sujeito bruto do prazer, ele age pela vontade na sua condição imperativa. No lugar da lei simbólica, entra a sua vontade numa condição imperativa. E é isso que capitaliza tanto as pessoas, já que essa condição ela promove a possibilidade de que ninguém tenha que pensar muito, que não seja colocar a qualquer custo aquilo que quer para que seja realizado. Eis então que surge a questão: como fazer para que um outro tipo de discursividade, barreira a esse apelo ao gozo possa ser, eu não diria vigente, mas pelo menos experimentado, insistido, né? Tem alguma coisa na prática da nossa experiência que muitas vezes dificulta a extensão dela, que é o fato de que não adianta somente nós termos boas elaborações sobre as questões. Por isso, me parece assim bastante sensível e verdadeiro uma das frases que Lacan coloca logo na primeira sessão do Seminário 11, onde ele diz que não importa saber se a sua filha é muda, importa que ela possa falar. E esse poder falar, ou seja, isso poder sair de um estado sintomático para uma outra condição de presença no mundo que implique o sujeito, implica que nós não tenhamos apenas o prazer de compartilhar entre nossos pares
um assentimento àquilo que nós dizemos, mas é também importante que nós possamos nos aproximar dos representantes dessas questões que nós consideramos importantes de serem abordadas. Porque não adianta eu, por exemplo, no caso que eu realizo apresentação de pacientes há muitos anos, então não adianta eu apenas ficar fazendo uma política de combate a uma condição carcerária e de total equívoco da psiquiatria contemporânea que vai encerrar as causas do que eles chamam de transtorno mental na genética e no cérebro. É decisivo que nós possamos nos aproximar dos locais onde esses pacientes psicóticos padecem desses efeitos. No meu caso, fui propor, depois de muito tempo de diálogo, de preparação, a possibilidade de que os pacientes pudessem ter algum tipo de direito à voz e que nós, através das entrevistas que realizávamos, poder fazer constar entre os representantes pela internação desses sujeitos a condição de poder pensar de uma outra maneira o tratamento. Da mesma maneira, procurei conduzir isso a título de uma das questões que sempre me interessou, que vem através de um autor que também nos é comum em termos de interesse, que é o Alain Didier Vaio, né? Sempre um dos discípulos do Lacan que de maneira mais brilhante, articulou a relação entre a psicanálise e a arte. Então, não é por acaso que agora, na comemoração de 10 anos do Instituto Vox, nós tenhamos uma comemoração inteiramente voltada à presença dos artistas, sem nenhum tipo de conferência de psicanalistas nessa ocasião, nem mesmo da minha parte, que fui o membro fundador e continuo sustentando essa aposta durante esse período. E por que eu digo isso? Porque é importante trazer essas pessoas para os nossos lugares, para os nossos meios, para que nós possamos abrir alternativa não somente de diálogo, mas que, a partir desse diálogo, nós tenhamos condições de, dos efeitos que se produzem, poder reconhecer aquilo que se produz do lado deles como alternativas que surgem em função desses encontros. É o que, no caso do Instituto Vox, por exemplo, nós procuramos realizar através desse projeto que eu nomeei como Vociferarte, que é o tratamento da vociferação pelas artes. Isso não significa de forma alguma que nós estejamos apostando que sair fazendo arte ou colocando arte na rua, que isso vai reduzir a proliferação dessas vociferações que nós reconhecemos presentes no nosso cotidiano. Mas, sobre isso, eu também queria observar que é muito importante, nessa condição que o Ricardo destaca, em relação às possibilidades de intervenção e de produção de consequências a partir da nossa experiência, das nossas elaborações, é que, se é verdade, como Freud diz, que todo sintoma individual é também social, isso não significa que os efeitos no social da análise do sintoma carreguem as mesmas consequências quando nos encontros privados que temos com os nossos pacientes, porque só temos possibilidade de produzir tais efeitos quando temos condições de nos aproximarmos lá de onde esses sintomas são sustentados e sensibilizar por via da transferência dessas pessoas que se interessam pela psicanálise de
considerar outras alternativas de empenho e de dedicação sobre os seus campos, né? Com isso, eu quero dizer que um último ponto de reflexão é que é preciso também que nós consideremos que Lacan falou uma coisa muito séria e que foi tratada de uma maneira como se fosse um discurso derrogatório, quer dizer, como se fosse um discurso de perdedor, quando ele diz que não é a psicanálise que vai triunfar, e sim a religião, né? Eu penso que ele foi muito habilidoso, porque isso é uma forma de fazer barreira a uma certa paixão pela insistência de fazer da psicanálise uma nova política, no sentido de achar que a psicanálise tem solução para todos os problemas e, quando tem condições de intervir num espectro mais amplo, as consequências que ela produz são bastante limitadas, né? Então, é preciso também que, nesse tipo de reflexão que a gente está considerando, que nós não tenhamos assim a expectativa de que vamos produzir grandes consequências, porque aquilo que é mais cativante, como eu procurei mostrar, tanto eu quanto o Ricardo, né, já dando prosseguimento às elaborações do Lacan, aquilo que é mais cativante é exatamente o sentido. Não é por acaso que Lacan dizia que o sentido é religioso, né? O sentido é religioso exatamente porque ele garante ao sujeito a possibilidade de não pensar fora de uma referência central que é garantidora de um certo ordenamento, de um certo equilíbrio e de uma certa orientação, que é Deus. Eu penso que é um equívoco e é um problema que eu me debato no Instituto Vox, e o Ricardo certamente nos meios em que ele participa, né? Um certo afã que eu vejo se proliferar na psicanálise hoje de transformar todos os problemas da contemporaneidade como problemas que devem ser tratados psicanaliticamente. Eu digo que isso é problemático por quê? Porque o que eu vejo acontecer é muita sociologia e pouca psicanálise. Então, é como se a psicanálise fosse perdendo cada vez mais espaço em nome de querer se aproximar do social de uma forma impulsiva, voraz e, consequentemente, zelando pouco pela constituição de bases sólidas para a fundamentação dos seus agentes, dos seus operadores, dos psicanalistas em formação. E eu também vejo isso, e aí sim, agora a instituição universitária sendo uma grande patrocinadora desse mesmo tipo de iniciativa, porque, afinal de contas, também exime os seus orientadores de ter que analisar de forma mais profunda algumas questões em termos psicanalíticos, que muitas vezes são abordadas mais no sentido trivial e que encontra reconhecimento social do que propriamente problematizá-la a nível daquilo que exige a complexidade de algumas questões com as quais nós nos deparamos. Eu acho que isso são algumas observações que eu tiro inicialmente do que o Ricardo trouxe e vejo, segundo a orientação do Danilo, como é que a gente procede. Obrigado, Mauro. Acho que o Ricardo pode comentar. Fica à vontade, Ricardo. Depois a gente abre a palavra para todos. Não, eu não tenho muito para acrescentar, a não ser talvez só uma precisão sobre o discurso da estupidez, porque me parece que, Mauro, você precisa algo de focar sobre uma coisa que eu
vou relembrar rapidamente qual era a minha tese sobre o discurso cínico. Eu o pensei a partir da escrita do que Lacan chama o discurso do capitalista, embora tenha abandonado o tema porque mais me atrapalhava a vida do que me ajudava a pensar. Mas a ideia era um modo de enunciação que desaparece como enunciação e se apresenta como se a pessoa que enuncia falasse desde o lugar de Deus, desde o lugar dos anjos, totalmente desimplicado daquilo de que fala. Eu notei uma coisa que se disse bastante importante sobre, que eu nem mencionei, sobre o objeto, sobre o lugar do objeto A. É, talvez o que possamos avançar, você e eu, seria pensar um pouco mais o objeto A na coisa política. Estava pensando assim, eu me foco mais do lado Sim, do efeito subjetivo. Então, o discurso cínico, você o vê todos os dias num político que, bom, sem ir muito longe, quando Bolsonaro responde a jornalista o confronta com não sei quantos mil mortos por conta da pandemia do Covid. E ele responde: o que você quer que eu faça? Eu não sou coveiro. É, o que tem de cínico o discurso? O título, eu sou bom com títulos. O meu problema com o título é que depois preciso fazer jus ao título que eu votei. O título desse aqui é meu, do cinismo e de políticos cínicos. Aqui o cinismo está na estrutura discursiva da intervenção do presidente. Eu não estou qualificando o presidente como cínico, eu qualificaria mais como um filho da puta. Mas isso justamente pela ideia de que ele pode produzir semelhante discursividade impunemente. A discursividade ele não se considera determinado pelo lugar que ocupa de nenhuma maneira. Agora, como chegamos a uma instituição republicana que que permita este posicionamento, porque este posicionamento antes era marginal. Neste momento é central. Ou seja, como passa sem nenhum tipo de consequência? A mim o que me impressiona e que deveria ser pensado por nós é a possibilidade de que passe sem nenhum tipo de consequências uma forma de proferimento, de enunciação que se apaga a si própria, como se o enunciado fosse um enunciado absoluto, em que a pessoa que enuncia não está implicada pela sua mensagem de nenhuma maneira. Aí é como se ele ocupasse o lugar puro do objeto, né? Nesse sentido, não se considera, não há nenhuma divisão subjetiva em jogo. Essa seria a forma estrutural do discurso que eu chamo cínico. O discurso da estupidez me parece que com esta forma de sonegação, de enunciação, se identifica absolutamente com o ego, com o eu que fala, e esconde definitivamente qualquer presença do objeto A como desaparecido, como causa de desejo, e a partir de aí se torna uma espécie de vontade absoluta, um certo retorno a Robespierre, sem que haja uma instituição soberana que o institua como rei. Se fala muito do perigo da democracia, do fracasso, como as democracias morrem, etc. Inclusive, bom, que significaria salvar a democracia. Por que os americanos... Acabei de voltar de uma viagem para Nova York e estou impressionado pela... Como que os americanos vão votar provavelmente novamente para presidente Donald Trump. A minha questão é, bom, ele representa algo aí que haveria que poder pensar. Digo, haveria que poder pensar, porque senão vai passar por cima da gente como um rolo compressor, se a gente não pensá-lo. Alain Badiou me ensinou isso uma vez, quando ele foi muito criticado
porque estava fazendo uma série de elaborações conceituais sobre o nazismo e a Shoah e o Holocausto. E ele disse: se não pudermos pensá-lo, ele vai retornar certamente. A única possibilidade de que não retorne, se existe alguma, é poder pensá-lo. No sentido filosófico, dizia Badiou, no sentido psicanalítico, digo eu. Para poder pensá-lo e, a partir de pensá-lo, articular uma outra política com pessoas que possam acreditar que é possível exercer uma outra política a partir de uma crítica psicanalítica, por que não? É, o que me responderam os americanos, falei com vários diferentes. Claro, New York não é exatamente Estados Unidos, ou seja, eu teria que ter ido a Montana ou a Colorado para ter essa conversa e ver o que rola lá. Inclusive, estou assistindo um seriado que, como fenômeno cultural, é ruim, mas só um segundo que tenho aqui. Que como seriado, como fenômeno televisivo, cinematográfico, é ruim, mas ele me parece sintomático do nosso tempo. E eu gosto muito de Kevin Costner. Se chama Yellowstone. É como se o agro brasileiro fizesse uma saga a par com a personagem principal, uma espécie de poderoso chefão, mas seria um latifundiário do agronegócio. Este aqui, obviamente, é um cowboy, porque, claro, estamos em Montana e eu estava com uma pessoa que me disse: eu não vou assistir porque não parece sequer irônico, parece simplesmente uma espécie de elogio ou de tributo ao que o ser humano tem de pior. E eu pensei que talvez sejam os horas do tempo, talvez seja isso um pouco que vai eleger Donald Trump. Me responderam coisas como que, bom, a secretária de Elon Musk ou de Bill Gates paga mais impostos do que seu patrão. Por isso que vão votar em Donald Trump. O que pode ser até verdade, mas há mais do que isso aí, porque pareceria produzir algo passional. No discurso da estupidez, o que a mim mais me interessou, o trabalho teu, Mauro, é a ideia de que se produz uma espécie de paixão. Não são burocratas. Ou seja, quando eu pensei no discurso cínico lá atrás, 24 anos atrás, mas havia muito do discurso burocrático, do discurso que não se compromete com nada. Esses não são burocratas, são militantes passionais de uma espécie de... É como se tivessem convertido, como se diz, o pecado em virtude. Então, a possibilidade de pensá-lo estruturalmente, a mim me escapa por enquanto, mas eu meio que te convido a que avancemos por aí um pouco, né? Isso que me ocorre. Eu quero retomar um exemplo teu, quando você falou, lembrou bem do discurso do Milei agora, para que a gente considere que o que está acontecendo é uma internacionalização da estupidez, que é esse avanço extraordinário, como nunca foi visto antes, da extrema-direita. Agora, como pensar isso na contemporaneidade? Por que que isso encontra tanta legitimidade nos nossos tempos? Quer me parecer que houve uma certa redução dos efeitos históricos quando da análise do Holocausto. Porque não se trata de reduzir o Holocausto a
aos crimes hediondos que foram praticados. Mas o Holocausto é a colocação em ato do consentimento à quebra do discurso. A partir do momento que você tem a possibilidade de quebrar o discurso e fazer vigorar um discurso que haja em conformidade às teses mais hediondas e vis que você possa considerar, qualquer coisa se torna possível. Isso é uma questão que lá um dos seus conterrâneos analisou muito bem num livro, onde ele mostra que o efeito nesse sentido do Holocausto como paradigma da quebra do discurso vai encontrar ressonância no período pós-Segunda Guerra Mundial, com a promoção, com a resposta, por exemplo, do advento de determinados fascismos em países que eram novos fascismos, como você bem disse, em países onde isso era impensável. Então, é como se nós fôssemos reencontrar, depois do consentimento a essa quebra do discurso, a possibilidade de atualização de uma nova versão daquele objeto A que foi o judeu para o alemão. O judeu para o alemão, no sentido do objeto A, seria aquele objeto A que é o responsável por todos os males e que, se ele não existisse, então poderia haver uma nova forma de relação entre os homens. Isso vai se proliferar, a gente vê isso acontecer, por exemplo, na Europa de uma forma exacerbada, barrando a entrada dos imigrantes em alto mar e condenando todos eles à morte sem nenhum tipo de sanção, para não entrar no problema da guerra no Oriente Médio hoje, em que as instituições que zelam pelas leis internacionais mostraram a sua completa falência. Por que que isso interessa de ser considerado, né? Isso interessa de ser considerado porque, para que eu possa quebrar um discurso, eu não quebro um discurso apenas localmente, eu tenho que me basear em efeitos que me antecederam e que mostraram a sua pertinência no sentido de revelar de como é que essa quebra ela pode ser operatória para um outro tipo de política, onde, onde não somente a desresponsabilização é a norma, mas aí, a partir do suporte que a internet trouxe, possa haver essa condição do anonimato. Qual é a grande conquista, no sentido do pior, que as redes sociais trouxeram, que tantos danos causam a vários dos nossos amigos e até nós mesmos? É a desresponsabilização através do anonimato, tanto quanto o consentimento para que isso se mantenha através das agências responsáveis pelas redes sociais, que são praticamente intocáveis em termos de legislações nacionais. Agora, por que que isso conquista espaço nos nossos tempos? E isso exige, de fato, como você bem indicou, a necessidade de um outro tipo de articulação da política, levando em conta as redes sociais, porque a verdade é que não foi apenas a exacerbação das imagens, como já tinha a relação baseada entre imagens, como tinha bem antevisto Guy Debord, né? Mas é um passo além disso, é a transformação da imagem em grotesco. Porque o que nós vemos nessa proliferação das imagens é a ligação da imagem com o grotesco. Então, as pessoas assumem os papéis os mais ridículos
E nesse tipo de consentimento, quanto mais grotesco, quanto mais vexatório, isso alcança mais popularidade, mais adesão. Isso nos leva a ter que considerar o quê? Que existe, de fato, no nosso momento histórico, por via da ligação entre esses termos que eu estou procurando conectar aqui com você, que essa condição grotesca e vexatória ela veio ocupar um lugar do que antes nós tínhamos como referência o pudor e a vergonha. Então, no nosso momento histórico, houve uma metamorfose no sentido dos valores, né, a serem considerados. Então, por que que essa condição vexatória ela é tão eficaz? Exatamente porque ela é uma forma de expressão do ódio àquele a quem eu combato, de forma a denegri-lo e despossuí-lo de qualquer condição argumentativa. E por isso que eu digo que, hoje em dia, linkando mais um elemento aí com o que você trouxe, a presença do ódio é um elemento sem o qual nós não temos nenhuma alternativa para sustentar uma articulação sobre política que tenha condições de se manter, já que nós, advindos de uma formação intelectual pela esquerda, sempre tendíamos a olhar para o ódio de uma forma muito semelhante à religião, como alguma coisa criticável, e considerávamos desde a tradição socialista que haveria uma repartição eficiente dos bens entre os homens e que isso garantiria uma convivência pacífica entre eles. Isso nos leva a ter que considerar uma retomada desses princípios que foram formadores da nossa condição intelectual. Você sabe que estava lembrando, uma das coisas que fiz agora em Nova York foi dar uma aula e uma conferência para uma instituição de psicanálise que se formou a partir da cisão, claro, como todas as instituições psicanalíticas, menos a POA, a partir da cisão de pessoal da IPA de Nova York que estavam cansados da regulação pelos médicos e de lacanianos de uma instituição milleriana que estavam cansados da regulação ditatorial vinda de Paris. E, bom, dei uma aula para os alunos e uma conferência que tinha que ver com meu livro sobre o inconsciente, que talvez seja traduzido para o inglês. Mas no café, depois da aula, fiquei conversando com os fundadores e atuais dirigentes, são um casal de psicanalistas. Ela disse que, escutando-me falar, queria me convidar o ano que vem, talvez, a falar sobre o que seria free speech and free association, fala livre e associação livre. E o marido disse, não, mas se apresentarmos esse trabalho, seremos linchados. Então, de onde vem esse linchados? Vem de que eu tinha comentado, eu me fui alfabetizado em inglês, mas eu não convivo no cotidiano e nem escrevo em inglês no cotidiano, e o trabalho que eu escrevi diretamente em inglês, com a língua que eu tinha. E hoje em dia, por exemplo, você não pode usar o masculino he para falar neutro. Se você fala de o paciente em inglês, você não pode mais usar o he, porque isso, obviamente, os grupos identitários te matam. Então, eles primeiro usaram it, isso, essa coisa. Depois viram que essa coisa não funciona e agora usam o plural, they. E isso, para mim, é dificílimo, porque rompe com todas as regras gramaticais da língua. O paciente saem.
né? The patient they. Bom, uma amiga minha corrigiu todos os he que havia no meu trabalho para que eu pudesse dizer isso, mas aquilo retornava do recalcado quando eu parava de ler e começava a conversar com eles. Então, aí surgiu a Novilíngua, a questão de 1984, que a Associação Livre, não temos mais fala livre, essa seria um pouco a ideia. Como podemos ter associação livre se não existe mais free speech? E note-se que é para defender a fala livre que a extrema-direita se manifesta. Ou seja, há uma inversão absoluta de valores, porque os primeiros movimentos identitários que vêm da esquerda era uma tentativa de dar o microfone para pessoas que nunca antes puderam tomar a palavra na vida. Bom, o passo seguinte foi, quando se tornou hegemônico o discurso identitário, obviamente adquiriu a forma superegóica de qualquer discurso hegemônico e começaram a dizer para todo mundo, como todo mundo, o que podia falar e como não podiam falar. E aí a direita, paradoxalmente, retorna defendendo a fala livre, defendendo as piores coisas, que é um pouco a política do ódio a que se refere Mauro, em nome de uma nova liberdade. A própria palavra liberdade se tornou paradoxal em si própria. Esse fenômeno paradoxal é o próprio sujeito do inconsciente em ação, é o próprio retorno do recalcado em ação e quem se tornou, quem nos tornamos, digamos assim, os objetos A desse retorno é justamente a esquerda identitária, que começou sendo justamente libertadora, criando, chamando para uma emancipação. Então, a pergunta que me vem, talvez possamos abrir a discussão para o pessoal com esta ideia, é como é possível dar um passo para não nos... Toda revolução, uma pesquisa que eu fiz naquele livrinho de política que o Danilo citou, publicado pela Zahar, é que em toda revolução da história, sem nenhuma exceção, o governo revolucionário acabou reproduzindo o pior do governo anterior, tirânico, despótico, deposto. Bom, estamos presenciando no plano da cultura e no plano do discurso, que parece ser esse o inimigo atual da extrema-direita, agora é o plano discursivo e cultural, marxismo cultural chamam eles. Milei foi super claro qual é o inimigo hoje em dia e o Brasil tem que se aliar a ele contra esse inimigo. Então, a pergunta que me faço, será possível ou é uma forma do impossível, e nesse sentido haveria que respeitá-lo, porque seria da estrutura, essa virada pela qual o retorno do recalcado... Eu me lembrava de uma frase que não sei de quem é, mas eu sempre achei muito engraçada, que o que não está proibido é obrigatório. É isso que acontece. Ou seja, uma vez que algo pareceria retornar do recalcado, ele se torna obrigatório. Bueno, discutamos, conversemos. Bom, então quem tiver perguntas, comentários, pode levantar a mão, a gente vai fazendo uma fila. Marcelo, Então, né, eu gosto bastante de política e tento também articular a questão da psicanálise com política, né? Mas tem uma coisa assim que me chamou a atenção, né? A ideia do recalcado, né? Pensando assim principalmente no governo Bolsonaro, né? Principalmente pensando nele como um tipo de fenômeno, um fenômeno rico para a gente poder pegar e pensar tudo que está acontecendo. Assim. Acho que ele, ele de alguma maneira, ele é representante desse personagem ou dessa extrema direita que está no mundo. Assim. Ele é um bom personagem assim, dessa história toda.
Mas e acho que a gente precisa, a gente não pode ter pudor de pegar esse fenômeno para pensar dentro da psicanálise, né, o que está acontecendo hoje. Né? E assim, eu pensei nessa coisa do recalcado, né? Eu pensei na horda primária, né? Da primeva, né? Do Freud, da coisa do totem tabu, porque assim, uma das questões ligadas ao bolsonarismo, né? Tem a ver com um tipo de revolta contra a lei, né? Tem uma coisa assim, ele vem com o discurso da lei, mas essa lei que é representada por esse pai primevo, ou seja, por esse Deus, por esse dono do poder total, em que de alguma maneira as pessoas parecem quererem, né, dele algum tipo de concessão, né, que vai dar a eles toda e qualquer liberdade, mas esse mesmo discurso parece que vai abolir, vamos dizer, o que a gente pensa como democracia, pensando nela de uma maneira simbólica. Ou seja, pensando até de novo no totem tabus, né? Quando se levanta um totem e isso se torna ali um símbolo. Né? Então, a questão da democracia como esse lugar simbólico, difícil, que requer compreensão, que requer é, um trabalho, né? Um trabalho intelectual, um trabalho de também ligados à questão de você não ter acesso total ao pulsional, ao gozo, de você limitar o gozo. E parece que, de alguma maneira, né, o que o bolsonarismo, esse lugar, parece que convoca essa possibilidade, né, muito estranha, né, de que através desse pai primeiro, apesar de ser arbitrário, ser difícil, né, ele pode conceder algo que, por exemplo, a democracia não pode. Por quê? Porque a democracia ela vai te colocar certas regras para você poder pegar e ocupar certos lugares. Né? Tem a coisa de você pegar e chamar pessoas que não têm competência para ocupar certos lugares, que aconteceu a questão do exército. Né? Tem uma coisa ali que de alguma maneira, a ideia do bolsonarismo ali né, dá a possibilidade de ascensão a esse tipo de pessoas que não se conformam, né, de terem que, de alguma maneira, entrar dentro de um mecanismo, né, o mecanismo da democracia, para ascender dentro da. Então, é mais ou menos essa coisa que eu acho que eu queria falar. Tá, obrigado, Mas, obrigado a todos. Marcelo, te faço uma observação. O próprio pai da horda primitiva, se você quiser, é, não é o pai da lei, é justamente o pai fora da lei. A lei é a vontade, a própria vontade desse pai. Nesse sentido, se você quiser, os nossos queridos governantes sustentados nesse discurso da estupidez são uma espécie de caricatura viva do mito do pai primitivo como se ele fosse o próprio. Nesse sentido, agora estava pensando se, se para o discurso, se para a estrutura política do nazismo o judeu funcionava como objeto A, enfim, pelas condições históricas em que o judeu se constituiu como para ocupar esse lugar, estava pensando se essas figuras mediáticas do grotesco e do vexatório puro não são uma espécie de colusão, uma espécie de fusão entre
o significante insensato absoluto e objeto A. O objeto A tomado como uma espécie de vontade própria absoluta. Nesse sentido, seria uma espécie de encarnação caricatural do idiota governando. O que a mim me chama a atenção não é tanto que aconteçam personagens assim, sempre houve, mas como a estrutura toda da democracia e dos pesos e contrapesos, etc., tem permitido isso sem mais nem menos, né? Tem como que abdicado da sua própria essência democrática sem fazer muito esforço para preservá-la. Faz todo sentido o que você está dizendo, e eu queria essa colisão que você colusão, né, que você menciona é totalmente articulável e totalmente sustentável, né? Porque quanto mais os significantes entram nessa condição de sustentar a presença de um sujeito numa condição vexatória, menos compromisso você mantém naquilo que é o mínimo do sentido regulador como pacto entre os semelhantes, e mais você entra numa condição de exceção onde aquilo que vigora é exatamente essa política da própria vontade a qualquer preço, né? Porque quando a gente entra nessa colusão, o que a gente recolhe é exatamente a possibilidade de que qualquer coisa vale, né? Então, é nesse sentido de que eu escuto o que o Marcelo disse apenas como observação, Marcelo. Não vamos nos esquecer que o Bolsonaro, que você depois pode me corrigir se eu tiver escutado de maneira truncada, eu não colocaria tanto uma oposição entre o governo Bolsonaro e uma certa positividade da democracia, porque, afinal, ele surge de dentro de um sistema democrático, né? Acho que essa é a grande contribuição do trabalho da Hannah Arendt, né, de mostrar que o totalitarismo ele surge de dentro da democracia, né? E nós poderíamos nos perguntar por que isso surge dessa forma, né? Bom, a primeira resposta, para não me estender, é que nós estamos tomados por uma condição muito mais degradante da política do que essa indicação da sustentação de uma república com os três poderes parece indicar. Porque se esse homem estava lá há 27 anos, é porque o esgoto já estava a céu aberto há muito mais tempo do que nós gostamos de admitir. Patrícia, Oi, boa noite. Eu acho que é interessante a gente observar que. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos. É que a captura do discurso anti-establishment, né, foi muito bem conduzida pelos meios de comunicação que orientaram essa ascensão da extrema-direita, justamente em contraposição a alguns governos de esquerda, que não foram bem-sucedidos na corrupção, naquilo que prometia ser diferente, né? Então, eu acho que uma autocrítica, né, ao comportamento da esquerda no poder é muito importante. Porém, Isso. existe uma questão que eu acho que é mais importante ainda, que está fora do foco, que é entender como é que os grandes jogadores, os que movimentam a economia, de verdade, a economia mundial, se comportam. Porque a existência de um Bolsonaro, de um Milei, é simplesmente pequena e necessária para que esse jogo maior, que acontece no campo invisível, mas visível um pouco no mercado financeiro, ou para quem entende melhor desse jogo, né? Como é que essas forças estão se movimentando e a que esse tipo de representação serve?
porque no nossa subjetividade colonial, né, que é facilmente capturada pelo retorno do recalcado, é muito fácil a gente entrar no lugar do recalcado e querer expurgar tanta injustiça, né? E aí isso vem de todos os lados, né? 2013, em São Paulo, foi uma expressão que veio de vários lados e que tinha uma potência interessante que foi capturada rapidamente, né? E na sua potência de expressão e diversidade, nesse lugar de insatisfação, né, geral. E aí, quando a promessa de acabar com tudo, ela vem, ela ganha uma força que é maior do que ela já começa a operar por si própria, já não é mais a figura do Bolsonaro, já não é, o Bolsonaro, ele é só uma pequena representação de uma coisa muito maior histórica, que veio em ondas já, em outros momentos, com outras representações, e que não diz respeito a eles, diz respeito a um campo invisível, que está sendo movimentado economicamente, e que a gente fica sabendo um pouquinho, por exemplo, a guerra, ela sustenta os Estados Unidos. Qualquer tipo de guerra, porque é uma economia que ela foi principalmente criada e sustentada e aumentada através da indústria armamentista. Então, assim, enquanto houver guerras, os Estados Unidos continua bem de grana, obrigada. Eles têm obviamente, outras relações econômicas, mas a relação com as armas, ela é fundamental. Então, nós vamos continuar vendo guerras, porque isso movimenta a economia. Não é uma questão de princípio, não é uma questão de visão de mundo, não é uma questão de defender um lado ou outro, né? Então, assim, eu acho que tem lugares que a gente precisa observar e, de repente, estudar o comportamento dos supermilionários, estudar o comportamento de como eles têm se movimentado na história, nas diferentes, nas diferentes mudanças de poder, direita, esquerda, porque, na verdade, a máquina, ela se mantém corrupta, ela se mantém governando para poucos, ela se mantém... Então, qualquer um que entre no poder vai se haver com essa outra instância, né? Então, não é uma questão ideológica de seguir um caminho ou outro, é de compreender como é que o poder tem se movimentado na sua estrutura, que ele se autodenomina democrático, mas ele nunca foi democrático de fato. Ele não veio, ele não veio do povo, ele foi construído de cima para baixo. A nossa democracia, as nossas instituições brasileiras foram construídas de cima para baixo, não foi de baixo para cima. A nossa luta aqui é diferente, e a captura subjetiva, ela é muito, 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 muito sagaz em conseguir que a gente continue sendo essa manipulação constante de subjetividades a serviço do que quer que seja, né? E que nesse momento o desejo de que acabe a corrupção, que acabe a injustiça, ele é grande para todos os lados. Só que quem captura melhor esse discurso nesse momento é essa direita estrambelhada que é muito bem aparelhada nas redes sociais, nas mídias, etc., que vem já vindo, né, com a eleição de Trump e outros governos por aí, né? Ai, falei demais. É isso. Absolutamente. O que você disse é bastante pertinente. Eu diria que a multiplicação da extrema-direita mundo afora, ela é um espelho de um capitalismo que age de forma desregulatória também mundo afora. Não por acaso, o grande avanço que o capitalismo conquistou nos últimos tempos, não somente a título do mercado financeiro, que hoje em dia as operações não implicam mais em qualquer tipo de reserva palpável, né? Haja visto as novas moedas que nós temos circulando pelo mundo, mas também devido a uma aliança que é pouco articulada entre o capitalismo e o narcotráfico em termos mundiais. Um alimenta o outro de uma forma solidária. Aliás, eu estimularia a todo custo
que o Ricardo voltasse a se interessar pelo discurso do capitalista, porque, em função dessa nova aliança, a coisa se tornou bem mais voraz do que na época que Lacan escreveu. Sim, eu concordo totalmente. A única observação que te faria é que me parece que continuamos idealizando muito os Estados Unidos. Eu acho que isso já não é mais de país nenhum. A globalização é um fato estrutura, diria eu. Não importa. Inclusive, daqui a pouco vai falar chinês, não vai mais falar inglês. Mas concordo com a ideia de seu funcionamento. Eu acho que que culpar os Estados Unidos é ainda romântico. Isso faz parte um pouco. Eu escuto isso desde que sou criança. Meu pai era um velho comunista e se recusou enquanto pôde. a- Por exemplo, quando foi publicado o Arquipélago Gulag, por Solzhenitsyn, ele dizia que era propaganda da CIA, que nada disso tinha acontecido, que Stalin tinha, o que era verdade, Stalin tinha ganho a guerra de Hitler, etc. Só que uma coisa não tira a outra, né? Eu li a biografia de Kissinger, que morreu com 100 anos, né? Há pouquinho tempo. E ele esteve por trás, de fato, de todos os golpes em América Latina com a política de exterior americana, mas o mundo mudou. O mundo mudou. Continuar pondo Estados Unidos como grande vilão me parece a mim que é uma visão um pouco romântica. Creio que a globalização é ainda mais perigosa do que isso aí. Josefa, a gente ainda tem 15 minutos. Você consegue abrir seu microfone? Acho que sim. Meio rapidinho. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. E eu fiquei muito satisfeita também de participar hoje aqui com vocês, escutar o Mauro, o Ricardo e os colegas. Eu só quero lembrar um episódio também vivido, que foi a questão do assassinato do Bruno Pereira e Dom Phillips. E que naquele momento também nós tivemos que escutar, mas o que é que eles estavam fazendo lá num lugar tão perigoso, né? E escutar isso de quem teria responsabilidade por estar num comando de garantir o trabalho dessas duas pessoas e um lugar perigoso, né? E quando o Mauro fala que as redes sociais são intocáveis pela legislação, né? Me parece também que a própria existência de legislação não está sendo observada no campo ambiental e no campo do direito das sociedades indígenas, né? Então, como falaram agora há pouquinho sobre a questão do crime organizado, né? Ali a situação é uma somatória de questões criminosas, de desmatamento, de avanço sobre terras indígenas, sobre exploração de minerais, sobre exploração de minerais com aspersão de mercúrio, né? O que causa problema sério para a saúde pública, enfim, tudo que não é para ser feito e tudo que a legislação já prevê não está sendo obedecido, né? Então, às vezes me parece que não é só uma questão de ódio, né? Tem também uma questão de indiferença absoluta em relação ao outro, né? Assim, uma não visão do outro, né? Uma não visão de longo prazo, uma visão do presente, do ganho imediato, né? Então, era praticamente isso que eu queria dizer. E muito obrigada mais uma vez. Boa noite.
Primeiramente, obrigado pela apresentação, que nos provocou algumas inquietações. E dentre elas, algumas coisas me vieram à mente, inclusive após essa partilha, né? E uma delas é uma frase da Margaret Thatcher, quando o início, né, e a linha defesa da teoria neoliberal, onde ela disse que a economia é o método, mas o objetivo é mudar o coração das pessoas. Então aí parece que a gente sai do campo, até mesmo quase que do racional e do metodológico, para ir para algo que está além daquilo que por muitas vezes é visível, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo é atrelado a essa cultura neoliberal que está além, como nós sabemos, da economia, mas é um campo de ação social e de controle social, onde o Estado, que por vezes aparece como um empecilho, na verdade, ele é até a terceira linha, porque o neoliberalismo precisa de um Estado forte, mas um Estado policial, que garanta a ação dos seus governantes. Então, o Estado, sob o ponto de vista social, não, mas do ponto de vista militar, da força, ele é muito necessário. Haja vista, por exemplo, um contexto latino-americano, a ditadura no Chile de Pinochet, onde foi um berço do neoliberalismo, e o nosso antigo ministro da Fazenda esteve ali como um embrião, né? E aí eu coloco como um questionamento se nisso nós não precisaríamos também, para pensar o fenômeno político hoje, trabalhar com o conceito de fanatismo, porque eu não me lembro se foi o Mauro ou o Ricardo, né, que colocou a seguinte questão de que os apoiadores ou essas pessoas que defendem essas ideias que por vezes parecem aos nossos olhos algo assim tão incômodo, mas eles continuam acreditando e mesmo que saiam e se defrontam com essas realidades, para eles negam. Parece que eles estão além dessa realidade. E aí me vem à mente então a categoria, o conceito, essa expressão de fanatismo, né? Seria isso. Muito obrigado. Existe uma definição do fanatismo dado pelo falecido escritor israelense Amos Oz, onde ele diz que o que diferencia o fanático é que ele quer o seu bem tão mais que você, que ele é capaz de matar você para defender o seu bem-estar. Isso me parece bem ilustrativo em relação ao que você traz, porque quando eu trouxe a questão do ódio, lembrando aí a intervenção da Josefa, a proliferação do ódio, esse consentimento a fazer o que bem entende, ou seja, isso tem como fundamento a destruição do divergente, daquele que escolhe uma outra orientação, isso já porta como germe a insensibilidade com o meu próximo. Por isso que uma das questões mais problemáticas do neoliberalismo é exatamente a extinção das políticas sociais, de assistência social, do bem, das garantias que o Estado pode promover para o cidadão e que nós temos que nos comprazer, por exemplo, com indivíduos louváveis, como o padre Júlio Lancelotti, que vai, no lugar da ausência dessas políticas, militar por conta própria a ajuda que seria responsável do Estado. Mas não somente, porque o narcotráfico e o crime organizado também fazem isso nas comunidades deles, em nome da cobrança da vida daqueles que não acertam as contas com eles. Queria só finalizar, porque o Ricardo certamente vai ter o que dizer,
é que mesmo que diante da complexidade dessas análises que nós estamos aqui levantando, né, o capitalismo ele traz um problema insolucionável. Acho que Lacan ele tinha muita perspicácia quanto a isso, quer dizer, o capitalismo ele se autofagocita e ao mesmo tempo reinventa modelos em que a autofagocitação perpetue. Sim, Então a prova isso, é a China, né? sim, tá, um exemplo está aí. Pega a bola, Ricardo. Não, não, não muito mais a acrescentar. Eu queria agradecer vocês pela paciência e outra coisa. Ontem estava conversando com um amigo sobre que estava com vontade de trabalhar o lugar e o significante família no cinema e na televisão americana nos últimos, não sei, 50 anos, desde sempre, mas agora exacerbado nos últimos 10 anos. Eu estou tomando nota em diferentes seriados produzidos em Estados Unidos, basicamente, aí sim, que tudo o de pior que acontece se faz em nome do bem da família. Isso enquadrado num discurso em que as personagens fazem as piores cagadas, as coisas horríveis e pedem I'm sorry, isso está tudo resolvido e thank you, quando são perdoados e retornam para o mesmo. Essa constante encontrei nos seriados mais diversos, com todos os temas. Em algum momento, em algum lugar, isso vem à tona. Eh, Enfim, eu estava surfando nos canais e vi um filme com o Odendrick, que é esse ator que fez Better Call Saul e que se tornou famoso pelo lugar do advogado que ele fez em Breaking Bad. Aí ele recria, entre aspas, mais uma vez, aquele que foi o papel de Charles Bronson em Desejo de Matar, 1, 2, 3, 4, 5, 90, etc., que funcionava assim, ele sofre um dano terrível e aí, a partir daí um anjo vingador em que pode cometer as piores atrocidades justificadas. Bom, em nome então de salvaguardar a família, ele se transforma num assassino serial. E Everything I did for the family. O Poderoso Chefão está integralmente estruturado nisso, ao ponto que eu disse que a máfia italiana retratada por Puzo e depois por Coppola é a própria patologia da família nuclear. Bolsonaro sustenta o mesmo discurso para a família, tudo, para o resto que se foda. Então pensei que o próximo trabalho que eu queria iniciar teria um pouco a ver com isso. O que acontece com a família nessa nova política, nesse novo estado da política, né? Bueno, isso. Bom, a gente ainda teve um comentário no chat do Caio, mas não vai dar para comentar hoje, fica para uma próxima. Queria agradecer a presença de todos, especialmente ao Ricardo e ao Mauro, que nos proporcionaram um debate de altíssimo nível para pensar psicanálise e política. Então, boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Abraço, Ricardo. Tchau, querido. Nos vemos no aniversário do Vox. Legal. Abração.